Eu cumprimento você com a paz do Senhor Jesus. Você que neste momento vai estar vendo este vídeo, eu quero aqui vos cumprimentar, que o Senhor venha estar te abençoando neste momento, através deste vídeo. Amados, eu estou aqui, eu sou a pastora Ileusa Lemes Rodrigues. Estou aqui para contar, para testemunhar algo espiritual que eu vivi. Eu estou aqui, nosso canal é novo e eu estou aqui justamente para compartilhar com você aquilo que Deus pode fazer. Eu quero compartilhar com você que Deus ainda faz coisas sobrenaturais, que Deus ainda move, que Ele age nas nossas vidas. Eu quero testemunhar de quando eu fui batizada no Espírito Santo, de quando eu recebi o batismo no Espírito Santo. Eu estou no meu coração ardendo aqui para contar para vocês sobre este testemunho, a fim de que você esteja acordando, que você esteja despertando para buscar o batismo no Espírito Santo. Porque hoje a gente quase não se vê aqui, eu digo aqui no Brasil, quase não se vê pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, jovens sendo batizados no Espírito Santo, pessoas buscando o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, em falar em mistério com Deus. E eu gostaria de testificar da maneira que eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero estar baseada na palavra de Deus, porque Deus, Ele faz. É a multiforme graça de Deus, as muitas formas de Deus, Ele estar trabalhando, Ele estar agindo. E isso é maravilhoso demais. É maravilhoso demais. E eu desejo que você alcance. Eu desejo que você receba. Eu desejo que você seja impactado pelo Espírito Santo, a ponto de ser cheio do Espírito Santo de Deus e receber aquilo que é celestial de Deus na sua vida. Amém? Eu gostaria de ler com você na palavra de Deus, que está no livro de 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Está dizendo assim, ó: E em Gideão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe Deus: Pede-me o que queres que te dê. Olha só a pergunta do Senhor. E no mesmo livro, no versículo 9, Salomão responde para o Senhor assim, ó: A teu servo dá um coração entendido. Ele pediu o quê? Sabedoria. E no versículo 12, aqui a palavra diz: Eis que fiz, o Senhor Deus dizendo, segundo as suas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti tal igual não houve, depois de ti igual não se levantará. E no versículo 15, diz assim: Acordou Salomão e viu que era sonho. Olha o que a palavra está dizendo. Quando Deus falou com Salomão, que Salomão ele construiu o templo do Senhor e oferecendo sacrifício a Deus, ele orando, oferecendo esse sacrifício, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, o poderio de Deus desceu sobre o templo, e o Senhor perguntou a Salomão, disse para Salomão: Pede-me o que queres que eu te dê. Salomão, ele responde: Senhor, me dá um coração sábio. E o Senhor diz: Conforme tu pediste, você não me pediu outras coisas, mas conforme tu pediste eu farei. Eu te darei um coração tão sábio que ninguém antes de ti nunca houve e depois de ti nunca se levantará um como tu. Da maneira, da grandeza, da sabedoria que te darei. E te darei riquezas e muito mais, porque você pediu sabedoria. E no último versículo que nós lemos, que é o versículo 15, a Bíblia diz: E acordou Salomão e viu que era sonho. Ou seja, Deus estava falando com Salomão em sonhos. Muita gente acha que Deus não fala em sonhos. A Bíblia está repleta de passagem de homens de Deus que Deus comunicou com eles através de sonhos.
é bíblico. Então eu quero contar o meu testemunho de quando eu recebi o batismo no Espírito Santo. Amados, eu aceitei a Jesus na minha mocidade, na tenra idade, bem jovem. E eu, quando aceitei Jesus, eu aceitei verdadeiramente, eu aceitei Jesus de verdade. Eu aceitei Jesus de corpo, alma, espírito, entendimento, tudo que eu tinha. Eu aceitei Jesus e o amei e amo. Cada dia que passa eu amo mais esse Deus, eu amo mais esse Jesus. A Bíblia não, melhor dizendo. Quando então eu aceitei Jesus, eu via a igreja cheia do Espírito Santo. Eu via o povo de Deus, os irmãos, as irmãs, falando em línguas estranhas, usados nos dons espirituais, cheios do Espírito Santo. E eu desejei, eu almejei muito isso. Eu almejei muito ter aquela unção, aquele poder, aquela glória que descia sobre a igreja e os irmãos transbordando, cheios do Espírito Santo de Deus. Ah, amados de Deus, o Senhor tem sido tão misericordioso para comigo, que o Senhor tem se manifestado tão gloriosamente na minha vida, que só pela misericórdia dele, para escolher a mim e a tantos que ele tem escolhido, milhares de milhares escolhido, e ele escolheu você para revelar as suas grandezas. E eu comecei a buscar o batismo no Espírito Santo. Todas as minhas orações, todo o meu clamor, todo o meu jejum, eu levantava de madrugada e clamava: Senhor, eu quero ser batizada no Espírito Santo. Como foi no dia de Pentecoste, eu quero receber o teu Espírito Santo. Eu quero transbordar em línguas as quais o Senhor me conceder que eu fale. E comecei a buscar o Espírito Santo ardentemente. Comecei a orar de manhã, em jejum. Comecei a orar à tarde, comecei a orar à noite. Nos cultos, o que eu clamava era: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. E eu dizia: Senhor, tudo que eu não quero riqueza, eu não quero nada a não ser a presença do Espírito Santo. Eu quero ser batizada no Espírito Santo. E o tempo todo, e eu clamando a Deus, e eu orava intensamente. Eu orava horas a fio, buscando pelo batismo do Espírito Santo. E eu clamava e chorava para Deus. E eu suplicava a Deus que Ele me batizasse no Espírito Santo. Que eu queria ter aquele privilégio de transbordar em línguas estranhas. Eu queria receber o Espírito Santo. Eu queria ser batizada. Com isso, eu estou querendo dizer para você que nesse vídeo, nesse meu testemunho, que venha arder você que não foi ainda batizado no Espírito Santo, que você venha buscar o Espírito Santo de Deus, que você venha se importar em buscar a ser cheio do Espírito Santo do Senhor. E então algo aconteceu. Eu passei alguns meses orando, consagrando, buscando, chorando para Deus, para que o Senhor me revestisse, que me batizasse do Espírito Santo. Amados, eu comecei então a ler a Bíblia, a primeira vez que eu li a Bíblia Sagrada, e comecei a ter um costume de ler todos os anos, ler a Bíblia. E eu comecei, a primeira vez que eu li a Bíblia, assim que eu aceitei Jesus, eu li a Bíblia no tempo de um mês. Com um mês eu li de Gênesis a Apocalipse. Sabe, aquela sede de Deus. Quanto mais eu lia, parecia que eu estava vivendo cada momento. Parecia que eu estava ali. Parecia que eu estava ali com Deus. Eu estava ouvindo Deus. Cada passagem de manifestações de Deus nas escrituras sagradas. E eu com sede, com fome da palavra de Deus. E eu me alimentava, eu
orava e parava de orar e começava a ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus foi me vivificando, a palavra do Senhor foi me dando força, foi o Senhor falando comigo através da palavra. Porque quando você vai buscar o conhecimento da palavra de Deus, quando você vai ler a Bíblia, que você pede o entendimento do Espírito Santo, você pode ter certeza, o Espírito de Deus vai abrir a sua mente, porque as coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Então, quando a gente começa a ler a palavra, a gente ora pedindo ao Espírito Santo que nos dê esse entendimento da palavra. Então, quando você for ler a Bíblia, ore primeiro. Fala, Senhor, Senhor, me dá o entendimento da tua palavra. Então, o que aconteceu comigo, e eu nas madrugadas, a noite inteira lendo a palavra, naquele primeiro amor, naquela paixão por Jesus, naquela paixão pelo Pai, aquela paixão pelo Espírito Santo. Então aconteceu que muito tarde da noite, era mais ou menos às 3 da madrugada, eu ainda estava lendo a palavra de Deus. E ali eu parei e me recostei na cama, na cabeceira da minha cama. E naquele momento eu cochilei, eu dormi. Passei por um sono naquele momento. E no sono, eu tive uma visão no sonho. Eu sonhando, e dentro do sonho, Deus me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão que eu nunca, jamais esquecerei. Jamais poderei esquecer uma experiência tal como essa que eu vivi nesse dia, ou nesta noite, nesta madrugada. Quando então, eu vendo a visão no sonho, eu vi 2 alianças, e as alianças, elas resplandeciam, era cor de fogo, puro fogo, numa perfeição. E eu via 2 alianças, uma entrelaçada, uma na outra. E aquela aliança, aquelas 2 alianças entrelaçadas, uma na outra, ela veio rodando no espaço, no tempo, no espaço. E quando de repente eu me vi dentro das 2 alianças, aliança que resplandecia, ela resplandecia mais forte do que o sol. Não tem como eu explicar, não tem como dizer, não tem palavra para expressar o quanto era brilhante, o quanto era maravilhoso, o quanto aquilo brilhava. Era mais do que o sol, a beleza daquele fogo, daquelas alianças entrelaçadas de fogo. E eu ali no meio das alianças, e elas rodavam, e eu no meio das alianças, eu ouvia um barulho grande, daquelas alianças rodando como em grande velocidade. E quando de repente eu, no meio daquelas alianças entrelaçadas, eu comecei a falar em línguas estranhas, de uma forma tão gloriosa, que a palavra saía doce da minha boca. Quando eu falava, eu não falava aquilo que eu queria, mas quanto mais eu falava em línguas estranhas, no meio das alianças, e as alianças girando, e eu dentro das alianças, no espaço, e eu via aquilo, e aquela glória foi me atingindo, foi me enchendo, e eu falando em línguas estranhas, e eu me enchi, eu fui cheia do Espírito Santo de Deus. Naquela madrugada, eu fui tão cheia em sonho, e quando de repente, eu passando por aquela experiência de glória, de poder, irmãos, eu não queria sair dali nunca mais, eu queria viver aquilo para o resto da minha vida. Isso tem anos que aconteceu, há muitos anos,
mas até hoje eu sinto aquela glória, aquele fogo queimando dentro de mim. Eu sinto aquela aliança entrelaçada. Eu sinto a presença do Espírito de Deus na minha vida, cada dia, sendo confirmada, cada dia queimando dentro de mim. E este fogo, com um efeito tremendo, um efeito de Deus, um efeito espiritual, um efeito da glória de Deus sobre a minha vida. Essa aliança, ela está sobre mim até hoje. De tempo em tempo o Senhor me mostra essa aliança entrelaçada, essas duas alianças, e eu no meio dessas alianças. E quando de repente aconteceu que eu acordei, era 3h15 da madrugada. Sabe como que eu acordei? Eu acordei transbordando em línguas estranhas. E eu falava em línguas estranhas, acordada ali na minha cama, com a minha Bíblia aberta no meu colo, estava ao lado um caderno e eu com a caneta na mão, anotando na Bíblia, anotando no caderno. E ali, com tudo ali, eu vi que eu tinha sonhado e que eu fui batizada em sonho. O Senhor se manifestou para mim dormindo. O Senhor me batizou com o Espírito Santo. Eu estava dormindo, eu estava sonhando e acordei falando em línguas estranhas. Foi esta experiência, uma das grandes experiências que eu tive com o Senhor. Que essa experiência, ela move a minha vida até hoje. Move a minha vida até os dias de hoje. Hoje tem, se não me trai a memória, 38 anos que isso aconteceu. Eu era bem adolescente, eu era adolescente, aceitei Jesus na minha adolescência e me aprofundei. Quanto mais eu aprofundava em Jesus, mais eu queria aprofundar, mais eu alimentava, eu comia a palavra de Deus. E quando eu recebi o batismo no Espírito Santo durante o sonho, amados, nunca mais eu fui a mesma. Nunca mais eu fui a mesma. A partir daquele momento, todos os dias eu queria orar toda hora para sentir aquela presença. Eu queria estar orando todo o tempo porque eu queria transbordar, falar em línguas estranhas. E quanto mais línguas estranhas eu falava, quanto mais línguas estranhas eu falo, mais eu sou edificada pelo Espírito Santo de Deus. Mais eu sinto a presença de Deus. Mas a glória de Deus, ela se manifesta na minha vida. E eu quero deixar esse testemunho para você. Você que já é batizado no Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que aquele que fala em línguas estranhas, ele edifica a si mesmo. Mas aquele que ora em profecia, que ele profetiza, ele edifica os outros. E a si mesmo também. E eu amo essa experiência de edificar a mim mesmo, porque muitas vezes a gente só doa, a gente só entrega aquilo que é de Deus, pregando a palavra, orando pelos enfermos, orando por pessoas problemáticas, por pessoas que precisam de ser liberto, pessoas que necessitam da libertação. Mas nós temos que ter aquele particular com Deus. Nós temos que ter o nosso particular. Nós temos que ter aquele momento a sós com Deus. Momento este que a Bíblia diz que você entra para o seu quarto, você fecha a sua porta e vai falar com o Senhor. E Ele que te vê em oculto, Ele vai te responder. Então, eu quero dizer para você, nunca foi batizado no Espírito Santo, ou talvez foi batizado no Espírito Santo, mas nunca falou em línguas estranhas.
Você tem vontade, não é? Você almeja falar em línguas estranhas. Eu digo para você, busque, mas busque mesmo. Busque de verdade. Busque com convicção. Busque, fala para o seu Deus, para o seu Pai, e meu Deus e meu Pai. Fala que você quer falar em línguas estranhas. Tem muitos que dizem, não, eu não acredito que isso acontece hoje. Não acontece na sua vida, mas na minha aconteceu, e na vida de milhares de homens e mulheres de Deus está acontecendo. Essa promessa está lá escrito no livro de Joel, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E isso aconteceu na minha vida. E eu quero dizer para você, Deus fala com você em sonhos. Sim, Deus fala. Deus pode te orientar através de sonhos. Como eu fui batizada no Espírito Santo e recebi o dom de variedades de línguas, em sonhos eu estava dormindo. Mas eu quero que você saiba que antes de dormir, já tinha meses que eu estava com propósito determinada a receber o Espírito Santo, a buscar o Espírito Santo de Deus, até receber. Eu queria transbordar em línguas estranhas, eu busquei até receber. Então, que isso venha fazer na sua vida, acrescentar a sua fé, fazer um sobrenatural na sua vida, para que você saiba que você buscando a Deus, qualquer momento da sua vida, Deus pode te batizar no Espírito Santo. Deus pode te dar dons espirituais, dom de línguas, dom de variedade de línguas, dons de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de discernimento, de maravilha da palavra. E eu vou estar aqui nesse canal contando para você as maravilhas do Senhor. Com Salomão aconteceu isso. Com Salomão foi assim. Salomão amava a Deus. Salomão buscava a presença de Deus. Ele sacrificava a Deus conforme a palavra, a lei ensinava que era necessário sacrificar a Deus animais, sacrificar a Deus o melhor que tivesse. Amados, é tremendo. O nosso Jesus é maravilhoso. Jesus quer te dar essa experiência. O Senhor quer te manifestar a glória dele. Jesus está procurando você que tem sede de ser cheio do Espírito Santo. Jesus procura você para te dar experiência com ele, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida, para que a sua vida venha a ser cheia da glória, da graça, do Espírito Santo de Deus. Então, quando Salomão, ele tanto orava, tanto ele trabalhou para construir o templo de Deus com um propósito firme da construção do templo, e ele trabalhou com afinco para realizar este feito glorioso que era a construção do templo, da casa de Deus. Quando a casa ficou pronta, que ele foi sacrificar a Deus, a Bíblia fala que Deus apareceu para Salomão em sonhos. Ele apareceu em sonhos para Salomão e disse: Salomão, pede-me o que queres que eu te dê. E ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para guiar o teu povo. E o Senhor disse: como eu agradei do seu pedido. Você não me pediu ouro, você não me pediu prata, você não pediu riqueza, você não pediu nada além de sabedoria. E eu agradei do teu pedido, e eu te darei o que tu pedes. E diz aqui: eu vou te dar tudo o que você pediu, e nunca houve antes de ti como tu, e nem jamais se levantará alguém como tu, como você, de tamanha sabedoria que eu vou descer sobre a sua vida, que eu vou derramar sobre a sua vida. E Salomão, naquela experiência tão gloriosa com o Senhor,
tão gloriosa com Deus. Então a Bíblia vai falar: e acordou Salomão e viu que era sonho. E acordou Salomão e viu que era sonho. Amém? Então está aqui. Que Deus possa te abençoar. Eu quero orar com você agora. Agora é meia-noite, está dando meia-noite. E eu quero que você receba esta oração. Não sei se você vai ver esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, comendo, andando, no carro, em casa, não sei. Mas na hora exata o Senhor vai levar, o Espírito de Deus vai levar esse vídeo até você. Porque hoje Deus fala contigo. Nesse momento Deus, Ele fala contigo. Porque Ele quer te dar uma grande, terrível e maravilhosa experiência. Amém? Vamos orar? Você aceita a oração? Eu quero orar por ti agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu estou orando por essa vida agora. Milhares de pessoas vão ver esse vídeo. Eu sei, Pai, em nome de Jesus, eu bem sei que o Espírito do Senhor vai levar esse vídeo ao alcance de muitas vidas. E que o Senhor concederá grande experiência para esta vida. E em nome de Jesus, eu quero nesse momento profetizar, porque eu creio, eu acredito que você mesmo vai receber grandes experiências espirituais. E com urgência, porque Deus está procurando homens e mulheres que querem viver o sobrenatural. Homens e mulheres que querem receber porção, que querem receber o Espírito do Senhor. Ser cheio do Espírito de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo do Senhor, porque assim Deus quer fazer na sua vida. Amém? Que a paz seja contigo.